nós vimos o que é o Evangelho, o que ele oferece, vimos as excelências de Cristo. A questão é, por que nós fomos salvos? Não é? No Salmo 70, verso 4, diz algo maravilhoso, diz assim: os que amam a tua salvação, digam sempre, Deus seja magnificado. Todos aqueles que amam a salvação de Deus, nós queremos pensar o que nos faz cristãos de verdade, não é? O que nos faz de fato igreja de Cristo. Às vezes eu tenho receio de que a maioria das pessoas que estão no mundo, na nossa geração, não é? Não ouçam o Evangelho e não o vejam como deve vê-lo, exatamente porque ele parece para nós não ser a coisa mais maravilhosa que aconteceu. Ele parece ser, na vida da maioria das pessoas, algo que complementa a sua vida, algo que faz a vida ser melhor. Para muitas pessoas o Evangelho é pior que isso, é só aquilo que dá, aquilo que vai fazer elas, pessoas felizes. Nós não temos cantado os louvores de Deus, e nem engrandecemos a graça de Deus como devíamos. O mundo não está vendo uma igreja regozijando, magnificando Deus e tendo Deus estampado em tudo que ela faz, não é? Saindo por cada poro da sua pele. Como diz o salmista, os que amam a tua salvação, digam sempre, Deus seja magnificado. Eu temo que na nossa geração, Deus não tem sido magnificado, exatamente porque temos perdido a razão da salvação. Alguém, esses dias falando comigo no telefone, tinha escutado as duas mensagens, o que é o Evangelho, o que ele oferece. Ele disse, mas e se eu não sentir essas coisas? E se Cristo não for para mim o que foi pregado, o que o apóstolo Paulo falou, o que eu faço? Eu acho a pergunta honesta. As perguntas honestas precisam de respostas honestas. E eu tive que dizer, se Jesus não é isso para você, você está perdido. Está perdido. A pessoa podia responder, mas eu sou da igreja há anos. Eu canto, louvo a Deus. Mas Deus vai um dia dizer para você, eu não te conheço. Não existe dois evangelhos. Aquilo é o Evangelho, e o que ele oferece é Cristo, como bem único. A questão é, que aquela pessoa teve que enfrentar, porque nós pensamos muito que, e se meu coração, os meus sentimentos não estiverem, ore a Deus, grite por socorro. A Bíblia diz em Romanos 1, a partir do versículo 21, porque conhecendo Deus como Deus, o homem resolveu não glorificá-lo como Deus. Então o seu entendimento desvaneceu, e o seu coração insensato se tornou em trevas, e eles transformaram a glória de Deus em algo que não era mais Deus, ou seja, em ídolos. Cada pecado na nossa vida é acompanhado do pecado da idolatria. Nunca levante a sua mão para as pessoas que ficam diante de imagens. A idolatria é algo muito mais profundo. Quando nossos sentimentos, nossos desejos, como aquela pessoa falou, mas e se meus desejos não são assim? Olha, eu tive que dizer para aquela pessoa, ou Deus vai mudar os seus desejos, ou os teus desejos mudam Deus num Deus falso. Olha, a maioria das pessoas que estão nas igrejas, os desejos delas não foram mudados, o que elas querem é dinheiro, é fama, é sucesso. Como esse desejo não foi mudado, o que elas fizeram? Elas mudaram Deus, porque Deus, ou Ele muda os nossos desejos, ou os nossos desejos criam um ídolo, que vai dar sustentação para os nossos desejos.
Então nossos desejos precisam ser mudados, porque quando eles não mudam, eles mudam Deus. Eles mudam a glória de Deus em algo corruptível. Essa é a loucura humana. Então, Deus tem de mudar os desejos do coração de alguém. Nós não podemos simplesmente dizer, olha, meus desejos são esses. Então você está mudando Deus. A pergunta crucial para nós, o salmista diz, todos aqueles que amam a salvação, magnifiquem a Deus. A pergunta crucial é, para aquela pessoa, para todos nós que sabemos agora o que é o Evangelho, o que ele oferece, as excelências de Cristo, nós podemos dizer, meu coração não é encantado por isso. A pergunta é, para a nossa geração, para nós, se você, se nós, se eu, pudéssemos ter o céu, sem doenças, com todos os nossos amigos que nós temos na terra lá, todas as pessoas que nós gostamos, se nós tivermos o céu, sem doenças, com todos os nossos amigos lá, com todas as comidas que nós gostamos de comer, podemos pensar em qualquer uma delas, se nesse céu tiver todas as atividades relaxantes que nós desfrutamos na vida, se lá tiver todas as belezas naturais que nós admiramos, o mar, as montanhas, se lá tiver todos os prazeres físicos que nós já experimentamos na nossa curta vida, se lá não houvesse conflito humano, nem desastre natural, trazendo dor, você ficaria satisfeito nesse céu se Jesus não estivesse lá? Se você tivesse um céu assim, sem doenças, com amigos, com as comidas, com os prazeres, sem tragédias naturais, com as belezas, sem dor, sem doença, sem morte, mas sem Jesus, seria um céu para você? Se a nossa resposta for sim, nós vamos receber de Jesus um dia, eu não te conheço, eu nunca te conhecia, você nunca esteve entre aqueles que me amaram na terra, sabe? E essa deve ser a pergunta que deve ser feita a todos os pastores de todas as igrejas. O que nós temos pregado, o que nós temos ensinado e orientado as pessoas, estão preparando elas para dizer, não, eu não quero, eu não gostaria, não ficaria feliz num céu onde não houvesse doenças, onde meus amigos estivessem lá, onde eu tivesse prazeres físicos, onde não houvesse morte, onde tivesse belezas naturais, onde eu vivesse para sempre, mas não tivesse Jesus. Eu não queria. Todos os pastores têm que responder, será que nós temos pregado o Evangelho que tem levado as pessoas a dizer, não, o que eu quero é Cristo. Cristo. É a isso que o Evangelho apontava, Cristo é tudo em todos. Como nós entendemos o Evangelho, o amor de Deus? Nossa geração é uma geração caracterizada por não entender nem o Evangelho, nem o amor de Deus. Nós nos apegamos às dádivas, mas isso qualquer homem regenerado faz. Todos os homens adoram sua saúde, seus amigos, a beleza do céu, do mar, não morrer. São meros homens. Nem os demônios querem ir para o inferno, nem eles querem sofrer a perdição da maneira em que eles têm que enfrentar. O que eles não querem e o que eles não sentem falta é de Deus, é de Jesus. E esse é o estado que a igreja chegou, porque nós pregamos mensagens que não levou uma geração inteira a dizer, não, nós não queremos nada se Jesus não estiver lá. Nós não queremos, pastor, que o senhor pregue sobre nada a não ser sobre Cristo. Nós não vamos contribuir para sustentar uma igreja que pregue algo que não seja Cristo. Nós não vamos dar a nossa presença, nós não vamos dar o nosso dinheiro, nós não vamos contribuir com algo que não magnifique Deus. É isso que deve ser dito por pessoas que amam a salvação. Elas magnificam Deus, elas querem ver Deus magnificado em todas as coisas, e é isso que nós devíamos pregar, os pastores,
à luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu espero que, o foco das nossas vidas e do nosso ministério seja o mesmo, por exemplo, de John Owen, que focava tudo na glória de Deus. Quando John Owen estava para morrer, ele sentiu que estava doente e que não tinha muitos tempo de vida. Ele não se desesperou, ele resolveu escrever um livro sobre a glória de Cristo, um livro maravilhoso, mostrando todos os aspectos da glória de Cristo. Ele disse, aquela obra era a obra perfeita para mim que estava indo para a glória, pensar, meditar. E o livro saiu depois que ele já estava morto, a questão é, a igreja está preparando as pessoas para o céu. Cada culto que você vem aqui, você fica mais pronto para o céu. Cada culto que as pessoas estão indo em todos os lugares nesta noite, elas estão mais prontas para o céu, preparadas para o céu, onde Cristo é a dádiva e não as coisas, onde Cristo é aquilo que nós vamos desfrutar e não todas essas outras coisas que nós achamos importantes. Agora, a questão é, se as pessoas não estão preparadas para esse céu, a pergunta é, elas irão para lá? Elas irão para um céu para o qual elas não foram preparadas? Não é a fé que leva a gente até o céu, a antecipação do banquete de Cristo? Se a tua fé, a minha fé, não é a antecipação do banquete na presença de Cristo, então essa fé não é a fé que leva ao céu. Então Cristo não é tudo, como nós vimos, como Colossenses 3,11 diz. Nós não estamos preparando pessoas a irem para o céu. As pessoas que não podem responder aquelas perguntas com não estão preparadas para ir para lá. A fé que elas manifestam não é uma fé salvífica, porque não honra a Cristo neste mundo. O testemunho da maior parte das pessoas que se dizem evangélicas hoje não é magnificar Deus, é magnificar as coisas. Elas são felizes porque elas ganharam bugigangas e presentes. Elas não passam de homens irregenerados. Não há nada que evidencie, não tem comunhão com Cristo, não o amam. Como elas não foram mudadas nos seus desejos, como nós vimos, elas mudaram Deus para se adaptar ao desejo, e esse Deus virou uma farsa. O que essas pessoas iam fazer no céu? O céu não é um lugar apropriado para elas, nem para nós. As alegrias celestiais não são apropriadas para essas pessoas, nem para nós, se nós formos assim. A felicidade celestial não poderia ser compartilhada por elas. As atividades que caracterizam o céu não poderiam ser vistas por elas como prazerosas. O que eu podia dizer para aquela pessoa no telefone? Mude, ore para que Deus te mude, antes que seja tarde demais. Você não pode ser uma pessoa preparada para o céu depois que morrer. A morte não muda nada em nós. Há, em muitos crentes, a ideia de que a morte nos transforma em alguma coisa. Nós vamos ganhar um novo corpo, mas nós já somos uma nova criatura. Nós não vamos nos tornar, nós já somos com novos desejos, gostos, paixão e vida. Estar em Cristo é ser uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. A morte não vai operar isso. Isso é operado quando nós somos regenerados. Quando nós morrermos, vamos ganhar um corpo incorruptível, glorioso, que combina com o que nós já somos, que combina com o nosso interior regenerado. E o fato é que a igreja, mesmo quando ela pensa em ser útil para o mundo, ela não deve pensar como o mundo. Você e eu somos mais úteis para o mundo quando nós estamos preparados para o céu, porque estar preparado para o céu é estar nessa paixão focada em Cristo, que nos transforma, como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 3,18, de glória em glória, na mesma imagem dele. E qual é a maior bênção que esse mundo pode ter? Pessoas parecidas com Cristo. É a maior bênção.
Então a igreja não devia se propor a mais nada. Isso é o que o mundo mais necessita. Nós devemos celebrar o evangelho do amor de Deus, que está focado em Cristo. Nós devemos enaltecer o dom da salvação. Devemos fazer de modo que as pessoas vejam que nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que dominou e encheu toda a nossa vida, nossos lábios, nosso evangelho. É um dom de experimentar Cristo. Isso é o evangelho para nós. Ele abriu a porta para nós experimentarmos o Filho de Deus. E nós precisamos juntos experimentar Cristo sendo tudo em todos. Só assim, aquilo que o salmista falou, Salmo 74, que nós lemos no início: os que amam a tua salvação, digam sempre: Deus seja magnificado. Você vê isso? É Deus, é Cristo. Ele não diz: todos aqueles que amam a salvação, digam: a salvação seja magnificada. Não, Deus seja magnificado. É para isso que a salvação aponta. Cristo seja magnificado, não a própria salvação ou qualquer outra coisa. O evangelho tem esse foco único. Que a igreja do Senhor Jesus confesse com intensidade no coração, como diz o Salmo 16:5: o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Davi está dizendo: Ele é a minha herança. Fiquem com o mundo, fiquem com as coisas, a minha herança é Cristo. Nós vimos Judas dizer: Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar diante de Deus. Pedro diz: para uma herança que não murcha, que não seca, que não se desfaz com o tempo. Por quê? Porque Cristo é a nossa herança. Então no Salmo 41:2, o mundo tem que ver em nós como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ou então, como 2 Coríntios 5:8, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com Jesus. Ou então em Filipenses 1:23, de um e outro lado estou constrangido, tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. A mensagem e a vida da igreja não está mostrando isso ao mundo. Então Deus não está sendo magnificado na salvação. Só que todos que amam a salvação digam: Deus seja magnificado. Nossa salvação tem que magnificar Deus, tem que fazer Ele grande aos olhos do mundo. Cada culto da prosperidade diz para o mundo: Deus não vale a pena, a não ser que Ele pague um preço em dinheiro, em saúde, para que Ele seja servido. Esse evangelho despreza a Deus. Ele não magnifica a Deus, porque Ele não diz para o mundo: Deus é a minha herança, Ele é a porção do meu cálice. E o mundo não necessita de mais nada, eles já amam o dinheiro. Eles precisam descobrir o amor por Cristo, porque por isso eles estão perdidos. Eles precisam ver isso em nós, ver a salvação, ver Deus sendo magnificado. Qual é o dom da salvação? É o dom que Deus dá de si mesmo para nós. Jesus é a fonte, Ele é o pão, Ele é o alimento, Ele se dá para nós. Isso é salvação. O que é a vida eterna? A vida eterna não é aquilo que nós descrevemos no início e que as pessoas pensam: a vida eterna é conhecê-lo. É o que a Bíblia diz, é conhecer Deus. É por isso que todas aquelas coisas maravilhosas, se o mundo fosse consertado, se a morte fosse embora, e as doenças, e as tragédias, e todos tivessem dinheiro e recursos, esse mundo continuaria sendo um inferno, porque é um mundo sem Deus, e não teria eternidade, porque a eternidade é conhecê-lo. Então, o apóstolo Paulo, em Efésios 1:6, nos diz então a razão do nosso louvor e a razão da salvação. Ele diz assim: para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis
no amado. Paulo nos lembra que a atmosfera da igreja é uma atmosfera de adoração e louvor, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis no amado. É a mesma coisa do Salmo que nós lemos. Aqueles que amam a tua salvação, magnifiquem o teu nome. Paulo diz, para o louvor e glória da graça dele. É por isso que nós fomos salvos, para que ele fosse glorificado. Ele. Nós precisamos ver quão longe e diabólico é qualquer evangelho que não magnifique Deus, ou que o elogie por Ele dar as coisas que nos fazem plenos e felizes. Então nós precisamos procurar descobrir o que evoca a adoração e o louvor e a ação de graças. E a primeira coisa que o apóstolo diz é a maior verdade concernente à nossa salvação. É que a nossa salvação é uma revelação da glória de Deus. Você vê a nossa salvação e o evangelho, o alvo não somos nós. Ele nos salvou para mostrar a glória da sua graça. E se a glória da sua graça não estiver sendo magnificada em nós, nós não temos a salvação que a Bíblia diz. Porque a salvação tem esse propósito. E só esse propósito, para o louvor e glória da sua graça. Ou se os irmãos preferirem, para o louvor da sua glória, como se manifesta em sua graça, e por meio desta. Essa é a principal razão do louvor. Porque nós louvamos a Deus nesta noite? Por causa da glória da sua graça. O que deve nos manter com corações acesos para vivermos, para magnificar a glória da graça de Deus, porque só para isso você foi salvo, e por nenhuma outra razão. Você pode achar que foi salvo porque você merecia ter seu casamento melhorado, sua vida melhorada, mas não foi. Você merecia ir para o inferno, como eu. O que moveu Deus não tem nada a ver comigo e nem contigo. O que moveu Ele foi a glória da sua graça. Ele queria mostrar a glória da sua graça em nossa salvação. O alvo era esse. É quase impossível falar algo sobre a glória de Deus, porque nossa linguagem, nossas terminologias, nossas palavras são inadequadas para transmitir algum sentido verdadeiro da glória de Deus. No entanto, sabe, nós podemos dizer que a glória de Deus é a sua natureza essencial. Deus que quer magnificar a natureza essencial daquilo que Ele é, mostrando aquilo que Ele é como totalmente satisfatório. É-nos dito no capítulo 1 da Epístola aos Hebreus, no versículo 3, que Jesus é a expressa imagem da pessoa de Deus. Mas não só isso, Jesus não é só isso. Ele é a refulgência, o esplendor da glória de Deus. Nós contemplamos a glória de Deus perfeitamente em Cristo. É por isso que não existe céu sem Ele. É por isso que nossa mensagem não é de um céu sem dor, sem morte. Não, sem Cristo não há céu, porque sem Cristo não há glória de Deus. E o inferno é exatamente a separação desta glória. E a salvação tem o objetivo de manifestar essa glória. O que a Bíblia diz sobre todos os homens perdidos? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Perderam a glória de Deus. Não é que todos pecaram e agora perderam isso e aquilo outro, e as coisas e as bugigangas da vida. Não! Como eu disse, todo pecado, cada vez que nós pecamos, nós cometemos junto o pecado da idolatria. Por que nós desobedecemos Deus? Outro dia alguém me disse, eu só quero um pouco mais de romance na minha vida. Eu preciso disso. E eu tive que dizer, você não precisa. Você não precisa. Você está enganado. Porque são essas nossas desculpas para pecar. Eu preciso de um romance para minha vida ser completa. Eu preciso um pouco mais de recursos. Se você precisa de mais alguma coisa, Cristo não é tudo na sua vida. Você não precisa. Você pode ter essas coisas de uma maneira que Deus seja magnificado. Mas você não precisa ter isso para ser completo, pleno e feliz.
porque você está declarando que sem romance não há vida feliz. Mas Jesus disse que no céu não se dá mais em casamento. Portanto, lá não vai ser um bom lugar para você. Se você acha que isso é o céu, e que sem isso você não pode viver, vá para o inferno. Um pouquinho mais de recurso, o que nós estamos, quando nós falamos, para mim ser feliz, eu preciso um pouquinho mais de romance, você transformou o romance num Deus. Você disse, Deus, só tu não basta, não vai dar. Então, nós pecamos. Por que alguém é mundano? Porque ele pensa, se eu não for assim eu não vou ser feliz. Ele está declarando, Deus não me satisfaz. Por isso todo pecado é o pecado, mais o pecado da idolatria. Nós transformamos aquilo num Deus e falamos, não podemos viver sem isso. Só que nós devíamos dizer, eu não posso viver sem Deus, eu não posso viver sem Cristo, eu posso viver sem qualquer outra coisa. Então Jesus é a refulgência, o esplendor da glória de Deus. E se há um termo que descreve Deus melhor do que qualquer outro termo, esse termo é glória. Glória. É por isso que os perdidos estão destituídos da sua glória. Os demônios estão destituídos da sua glória. Mas Cristo em nós é a esperança da glória. Amém, queridos? Isso é salvação, porque isso expressa quem Deus é. A palavra glória inclui beleza, inclui majestade, e inclui esplendor daquilo que Deus é. Inclui a ideia de grandeza, inclui o poder de Deus, inclui a eternidade de Deus. Todos esses termos estão incluídos nesse termo glória. Então ele diz, ele nos fez para o louvor da glória da sua graça, de tudo que ele é por isso que existe salvação, não há outra razão, é por isso que nós somos salvos. E a palavra glória encerra tudo isso, e nós não podemos ir além disso, sabe? Esse fulgor resplandecente, é isso que João sugere em 1 João 1,5, quando ele diz, Deus é luz, e nele não há treva alguma, ele é pura glória. Sabe, ele encerrou todas essas coisas. Essa é a primeira verdade acerca da salvação. Ela revela a glória de Deus. Paulo diz, é isso que inspira o verdadeiro louvor. Se as pessoas cantam músicas que falam em Deus, e elas acham muito legal, muito divertido, elas zombam de Deus. Porque o motivo do louvor é a manifestação da glória de Deus que enche os nossos corações. Não tem nada a ver conosco, nem com alguma necessidade que eu quero satisfazer, natural. No Velho Testamento, esse termo sempre é usado para comunicar a presença imediata de Deus. No livro de Reis, 1 Reis, capítulo 8, nós vemos que a glória de Deus encheu o templo. Isso acontecia sempre no Velho Testamento, e as pessoas não podiam mais ocupar aquele lugar, porque a glória de Deus encheu. A glória de Deus, um resplendor, ficava em cima do assento da misericórdia. Esse é outro nome que é dado ao propiciatório, a tampa da arca, o assento da misericórdia, onde, através da propiciação, nós podíamos chegar a Deus. Havia a glória, chamada Shekinah, ali, no assento da misericórdia, para que Deus fosse magnificado, para que essa glória resplandecesse no assento da misericórdia. Esse é o objetivo. E os sacerdotes, a Bíblia diz, uma vez por ano, eles podiam entrar neste lugar para ter um contato com a glória de Deus, sabe? Mas não sem sangue, porque Deus habitava ali, e Ele é tudo santo e puro, e essa é a sua glória, e é para o resplendor da glória da sua graça que Ele nos salvou. Isso nos dá uma ideia da glória transcendental de Deus, e ela sempre é associada à nossa salvação, sabe? É por isso que aquele lugar é chamado assento da misericórdia e a glória de Deus, porque Deus salva com a razão de mostrar a sua glória.
E é óbvio que ele mostra a sua glória também, condenando os homens, mostrando a glória da sua justiça. Então a glória sempre é mencionada em conexão com as ações de Deus para a salvação do homem. E nós podemos rastrear isso em todas as páginas do Velho Testamento. Isso aparece já imediatamente quando o homem peca. O que aconteceu? Uma espada, querubins, e a glória de Deus se manifestou, impedindo o homem para voltar. Deus está dizendo, não há paraíso sem a manifestação da glória da minha pessoa. Não podem mais. Tudo era perfeito, mas o homem deu ouvido ao diabo. E qual é a única e a grande punição que Deus deu aos homens? Vocês não têm mais acesso à minha glória. Ele não disse agora, não é? A punição é a pior de todas as punições. Eu sou a grande dádiva para minhas criaturas, e agora vocês não têm mais acesso. E a glória de Deus apareceu, eles foram expulsos, que lástima. Pela mesma razão de que nós achamos que precisamos de mais alguma coisa além de Deus. Essa é a razão de todas as tragédias. E Deus colocou o querubim e uma espada flamejante para impedir que o homem voltasse ao paraíso e tivesse acesso à árvore da vida. Isso é uma manifestação da glória de Deus, os querubins e a espada flamejante. A glória de Deus leva ao castigo do homem pecador, porque os homens não deram glória a Deus. Não é isso que nós vimos Paulo dizer em Romanos 1, 21? Em sua loucura, eles preferiram não dar glória a Deus, então eles foram destituídos dessa glória. Cada vez que o ser humano acha que qualquer coisa vai satisfazê-lo, ele está roubando a glória de Deus. Cada vez que é pregado qualquer coisa que passa essa ideia, é uma mensagem que vai no caminho oposto do Evangelho, porque ele é a manifestação da glória de Deus. Então nós lemos que Abraão recebeu um vislumbre da glória de Deus no capítulo 15, não é? Lemos que os filhos de Israel eram conduzidos por uma tocha de fogo. A glória de Deus é uma manifestação da glória de Deus. Sabemos da visão que Isaías teve da glória de Deus. Deus está dizendo, é por isso que eu salvei vocês, para mostrar esta glória. Agora, aquilo que nós chamamos de salvação hoje, está mostrando essa glória ao mundo. Está mostrando Deus assim na sua grandeza. Isaías declarou, sou um homem de lábios impuros, quando viu a glória de Deus, porque ele está dizendo, perto dessa glória, da magnificência de Deus, nada mais tem valor, nada é belo, nem bonito. Alguém que acha um céu sem morte, com os amigos, com todos os prazeres, sem Jesus, um lugar bom, é alguém com um coração diabólico. É alguém que ama as coisas e não seu Deus. A glória de Deus, sabe, é manifestada desde o início da nossa salvação. Quando foi na noite em que Jesus nasceu neste mundo, a Bíblia diz, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Observem a ordem do cântico dos anjos. O Salvador nasceu como uma criança entre nós em Belém. Então eles dizem, glória a Deus nas alturas. Esse é o propósito dele ter vindo, glória a Deus. Só depois que Deus tem a glória, paz na terra. Sabe, no momento que ele menciona a salvação, ele fala da glória de Deus, porque a glória de Deus sempre fica proeminente quando falamos da salvação evangélica, a salvação bíblica, porque ela revela, melhor do que qualquer outra coisa, a salvação. Então o apóstolo Paulo chama o evangelho da glória do Deus bendito. Qual é o evangelho? Não é o evangelho das bênçãos benditas, nem da salvação bendita, é o evangelho da glória de Deus bendito. Esse é o evangelho bíblico. E Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz em 2 Coríntios 4, 6, Deus que disse, das trevas
resplandecesse a luz. É quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do quê? Do conhecimento da glória de Deus. O que é nascer de novo? É uma iluminação do conhecimento da glória de Deus. Nascer de novo é conhecer a glória de Deus. Isso é salvação. Aonde? Na face de Cristo. Sabe? Quando Jesus nasceu, Ele estava revelando a glória de Deus ao mundo. É isso que Ele veio fazer. E quando nós fomos salvos em Jesus, foi para que essa glória fosse exposta. É o que o apóstolo Paulo diz, a glória da sua graça. Tudo aponta para Ele. E Jesus em tudo manifestava essa glória. O que João diz em João 1,14? E vimos sua glória. O verbo virou gente e habitou entre nós. E o que Ele mostrou? Que o homem é valioso, a glória dos homens, a glória das coisas, a glória das paixões humanas, não. O verbo virou gente e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do Pai. Amém? Isso é evangelho. Paulo diz, esse é o motivo da salvação, esse é o motivo do louvor, porque nós fomos salvos para a manifestação da glória de Deus. Não tem nada a ver conosco, sabe, como algo principal. É dessa maneira que nós devemos pensar na nossa salvação. Quando você pensar amanhã de manhã, quando você agradecer, porque você é um homem salvo, pense, isso aconteceu para a glória de Deus. Deus precisa ser magnificado em tudo que eu faço, para que os homens vejam que Deus é glorioso, que Ele é o Evangelho, que esse Evangelho é o Evangelho da glória do Deus bendito. Será que isso enche você de louvor e admiração? Ou quando alguém diz que Deus me deu um carro, aleluia, esse aleluia é para o carro, não é para Deus. Não é para Deus. O salmista disse, se vocês amam a salvação, magnifiquem Deus. Não magnifiquem mais nada. Então nós devemos compreender que nós fomos chamados, é o que nós lemos, para o louvor da glória da sua graça. Ele nos chamou, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para o louvor da glória da sua graça. Foi para isso, assim como o principal elemento do pecado. O que o pecado é? O que o pecado faz? Qual é o principal elemento do pecado? É que o pecado não pode dar glória a Deus. O pecado rouba a glória de Deus. Cada pecado. Por que o pecado vai ser punido por toda a eternidade? Outro dia eu ouvi alguém dizendo, não querendo ser assim, ser visto por as pessoas como politicamente incorreto, e alguém disse, por que Deus odeia o pecado? E esse escritor já vendeu mais de 60 milhões de livros evangélicos. Por que Deus odeia o pecado? A resposta dele foi, porque o pecado destrói os homens. Isso é bonito, parece evangelho, mas isso é diabólico. Não é por isso, é porque o pecado rouba a glória de Deus. Porque o pecado é contra Deus. O pecado não dá glória a Deus. O pecado é a única coisa que não dá glória a Deus. Você pode fazer qualquer coisa que não está associada ao pecado para a glória de Deus, quando em tudo que você faz reflete Deus. A ponto de Paulo dizer, quer comais, quer bebais, faças tudo para a glória de Deus. Não magnifiquem a comida nem a bebida que Deus deu, não, comam e bebam para a glória de Deus. Ele é magnificado. E o pecado não pode magnificar Deus, ele não pode dar glória a Deus. E é por isso que ele é punido por Deus. A nossa ideia de pecado extraviou-se. Nós nos inclinamos a considerar certas ações como pecaminosas. E quando pecamos, nós queremos dizer que só fizemos algo errado. Mas essa é uma ideia extraviada do pecado. E nós falamos, nós fizemos coisas erradas e agora estamos sofrendo as consequências disso. Tudo isso é verdade sobre o pecado. Porém, a real essência do pecado não é essa. É que você não está dando glória a Deus. Sabe? É que você não está fazendo a única coisa pela qual você foi criado para fazer. Dar glória a Deus, desfrutando de Deus, como o maior bem que você pode ter.
em sua vida, perto do qual qualquer outra coisa você pode perder. Então, a primeira resposta do Catecismo de Westminster é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E o caráter odioso do pecado é porque ele não glorifica a Deus. Ele se levanta contra Deus. É como uma serpente se levantando contra Deus. Então, de igual modo, se o pecado rouba a glória de Deus, o que a nossa salvação deve fazer? Dar a glória a Deus. É por isso que Paulo disse isso, sabe? Em primeira instância, nós somos libertos dos pecados. Não é porque eles nos fazem mal, é porque eles não dão glória a Deus. Essa é a questão. E nós precisamos viver de tal maneira que Deus seja glorificado em tudo que Ele é, em tudo que Ele faz. Nossa libertação, em primeira instância, não está na nossa libertação dos pecados particulares. A igreja não é o AA. A libertação dos pecados particulares não é o alvo essencial. O problema não é que aqueles males estão fazendo aquela pessoa infeliz. O problema é que aquilo que ela faz rouba a glória de Deus. Não é nem mesmo a nossa condenação. O problema não é que eu e você vamos para o inferno e por isso nós podemos ser salvos. Não. Porque eu e você podemos ir para o inferno. E muitos de nós estão indo. O problema é que nossas vidas não glorificam Deus. Então as pessoas precisam ser salvas, porque elas precisam cumprir aquilo pelo qual elas foram feitas. É óbvio que quando elas estão no lugar pela qual elas foram criadas, elas se enchem de gozo e alegria nesse Deus que fez todas as coisas e fez todas as coisas boas. Então isso, sabe, a principal coisa acerca da salvação é que por ela Deus é revelado a nós, a glória de Deus é de novo revelada. O pecado tinha obscurecido, nós não víamos essa glória mais, a glória do seu amor. Quando você é salvo, por que você foi salvo? Paulo diz para Deus mostrar a glória da sua graça, a glória do amor de Deus. Nosso pensamento acerca da salvação sempre deve ser primordialmente em termos da glória de Deus. Nosso pensamento sobre culto deve ser primordialmente acerca da glória de Deus. Isso está dando glória a Deus, porque nós podemos falar muitas coisas bonitas que estão dando glória a outras coisas. Estão dando glória à saúde, a outras coisas pelas quais nós temos nos inclinado e feito deuses para nós. O Evangelho é o Evangelho da glória do Deus bendito, sabe, com base escriturística. Essa deve ser a nossa principal crítica a toda evangelização que simplesmente salienta benefícios para as pessoas, ou salienta não ir para o inferno. Essa não é a mensagem verdadeira. Isso não é evangelismo bíblico, que salienta os nossos grandes benefícios, mesmo se nós esquecermos a espúria teologia da prosperidade, mesmo que nós fiquemos nos termos que estão ligados a nós, a nossa libertação, em vários aspectos. O alvo, sabe, é revelar a glória de Deus ao mundo. E nós temos que deixar claro por que o mundo é como é, porque ele não dá glória a Deus, porque ele foi destituído dessa glória. Então nós devemos ressaltar que a nossa salvação é a maior e mais elevada manifestação da glória de Deus. A Bíblia diz: os céus manifestam a glória de Deus, mas não igual à salvação. Mas nós podemos inventar uma salvação não bíblica, que não glorifica a Deus em nada, muito menos que o céu e o sol. Mas a Bíblia diz que a coisa que deve mais magnificar a glória de Deus é a nossa salvação. Nós vemos essa glória de Deus no Evangelho. O céu manifesta a glória de Deus, mas o homem não vê mais, porque o homem está cego para a glória de Deus, sabe? Ele olha para o céu, para as estrelas, para a distância, ele não vê glória nenhuma em Deus. Pelo contrário,
Mas o salmista vê a glória de Deus, ele vê o poder criador de Deus, as estações do ano, todas as coisas que acontecem, mas o homem em pecado não vê nada disso. Por quê? Porque, como Paulo diz, ele adora a criatura no lugar do Criador. Qual é a tragédia do homem? Ele adora coisas criadas. Pense em qualquer coisa. Nós somos criaturas de Deus. Todas as coisas que você possa imaginar na terra, Deus diz, esse é o problema. Eles adoram a criatura no lugar do Criador, roubam a glória de Deus. Tudo, o Salmo 8 diz, tudo que é obra da mão de Deus deve magnificar Deus, mas o homem em pecado está cego para as manifestações da glória de Deus. Então, em Cristo e em nossa salvação, é a oportunidade que o homem tem de ver esta glória. Nós podemos ver a glória de Deus na história, como Deus intervém na história, tantas e tantas vezes. Quantos fatos, a libertação do povo no Egito, a divisão do Mar Vermelho, a abertura do Rio Jordão, a lei no Monte Sinai. Na lei você vê a plenitude da sabedoria de Deus, não é? Mas a glória de Deus você não vê em nenhum lugar como você vê na face de Cristo, através da salvação que foi operada em nossas vidas. O homem, planejou seus esquemas, destinado a produzir as suas utopias, aquele céu que eu falei antes, uma vida sem doença, sem morte, sem tragédias, em paz, utopias. O homem se desenvolveu tecnologicamente, mas continuou com o inferno em seu coração, enganando e sendo enganado, odiando e sendo odioso, não vivendo em paz. Não há paz, porque a Bíblia diz, não há paz para o homem sem Deus, diz Deus, não há paz. Tudo que nós investimos, nós achamos que a educação ia mudar o mundo é mais educado, mas ele é um lugar melhor, ele manifesta um pouquinho mais a glória de Deus através da educação, a política, os intermináveis remédios que nós, escolhemos, acabou em fracasso. Hoje nós temos todas as perversões que sempre estiveram no homem, todas as perversões sexuais, todas as perversões do orgulho humano. O homem não melhorou nada, o homem é um completo fracasso, toda a sabedoria humana dá em nada, como Paulo afirma em 1 Coríntios 2,6, e eu repito, não dá em nada, e não espere que dê nos próximos 200 ou 300 anos, senão a sabedoria de Deus. Só a sabedoria dele pode engendrar a nossa salvação, para nós escaparmos do inferno que a vida humana se tornou. Só a sabedoria dele. E quando nós contemplamos essa sabedoria na salvação, Paulo diz, foi para isso que ele salvou o homem, para que o homem pudesse ver esta glória, seu poder derrotando Satanás, reduzindo a nada a sua obra. Por outro lado, todas as bênçãos positivas que recebemos em Cristo, Deus está mostrando, enquanto a sabedoria humana não dá em nada, a não ser tornar a vida cada vez mais insuportável, a sabedoria de Deus traz salvação e glória. Então Paulo, nesse mesmo capítulo 1, no versículo 18 diz, tendo iluminado os nossos olhos, os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança do seu chamado, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus, para nos remir. Paulo diz, Deus agiu, Deus dominou, Deus venceu o mal, e isso mostra o seu poder e a sua glória. A glória de Deus também é manifestada em sua justiça. É por isso que não existe essa história de que Deus perde quando alguém se perde. Deus não está disputando homens, o homem não se perde simplesmente a reboque de Deus, no sentido de que a perdição dos homens não tem nada a ver com Deus. É Deus que decidiu que aquilo que não lhe dá glória está perdido. A glória da justiça de Deus resplandece, mas
Mesmo a glória da justiça de Deus é vista de uma maneira mais estupenda na salvação, porque ela é vista de uma maneira mais estupenda no Calvário. Lá a santidade de Deus é magnificada. Ele está dizendo: não, eu odeio o pecado, a minha glória é a santidade. Se eu ver o pecado no meu filho amado, eu puno, eu derramo a minha ira, porque isso mostra a glória de Deus. E o Calvário mostrou isso. Então Romanos 3, 25, 26 diz: e propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Para quê? Para demonstrar a sua justiça. Por que Deus propôs a propiciação da fé no sangue de Cristo? Para mostrar como nós somos? Não, para mostrar a justiça dele, porque isso é parte da sua glória. Acima de tudo, a glória de Deus é revelada na graça. Então é por isso que Paulo coloca isso como o foco final, em vista da nossa rebelião, da nossa arrogância. Porque Deus faria algo para o nosso bem, queridos? Porque Deus nos salvaria. Todas as respostas centradas no homem são falsas e não tem base na Bíblia. A resposta é a graça de Deus. Porque eu fui salvo para Ele mostrar a sua graça. Não há outra razão. Para que nós víssemos a glória dele na face de Cristo. É isso, e mais nada. E isso devia ser assombroso para nós, Paulo diz, de tal maneira que devia inspirar todo o nosso louvor, e tal maneira devia ser a nossa admiração, que o mundo devia ver como Deus é glorioso naqueles em quem Ele salva. Deus nos escolheu para a santidade, nos predestinou, Paulo diz, para a adoção de filhos, com a finalidade de mostrar a sua glória. Nada tem a ver conosco, nós não merecemos, mas Ele quis mostrar a sua glória. Então, quando você ficar naquela coisa, por que Deus me salvou? Para mostrar a glória dele. Não tente achar nenhuma outra razão, porque a Bíblia não lhe dá. Então Paulo expõe isso no capítulo 3, versículo 10 aqui de Efésios, para que agora, pela igreja, porque existe a igreja? Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida, dos principados e potestades que estão nos céus. O apóstolo Pedro diz: para as quais os anjos desejam atentar. E a palavra que ele usa é atentar bem. A Bíblia diz que a manifestação da glória de Deus na nossa salvação é tão grande que os anjos estão observando, eles atentam para ela, eles querem ver a glória de Deus na salvação, porque nada mostra a glória de Deus como a salvação. Então diz ele em Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, assim a nova vida de vocês seja uma luz. Por quê? Para quê? Porque o mundo merece uma luz. Porque o mundo merece alguma coisa? Não. Por que vocês devem viver uma vida santa que abençoa o mundo? Para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus, Pai que está nos céus. É por isso nós vivemos uma vida que abençoa o mundo, porque por causa do mundo? Não, para que Deus seja glorificado e magnificado. Nós devemos viver de tal maneira que homens e mulheres que vejam a nossa vida sejam compelidos a dizer: Deus é glorioso. Nada pode explicar a vida dessas pessoas a não ser a glória de um Deus onipotente. Nada pode explicar a transformação dessas pessoas a não ser um poder onipotente que os mudou, que os transformou. Então, como nós devemos nos ver nós mesmos à luz dessas coisas? Paulo disse para nós: Ele, não fomos nós, Ele nos fez agradáveis para si em Cristo. Ele nos fez agradáveis para si no amado. Essa versão tão comum não é boa, não é? E se perde muito aqui na tradução, eles se perderam. Algumas dizem: para o louvor da glória da sua graça, ou da sua gloriosa graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Outra tradução diz: nos fez aceitos no amado. Essa tradução chega mais perto, mas a palavra que ele usa aqui, o apóstolo Paulo, é a mesma que está em
no capítulo 12 de Lucas, versículo 28, que diz assim: e entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Essa é a palavra: salve, tu que és altamente favorecida. Essa é a mesma palavra, altamente favorecida, que o apóstolo Paulo usa. Portanto, a melhor ideia é essa: para o louvor da glória da sua graça, sabemos que Ele nos favoreceu altamente em Jesus Cristo. Ele nos favoreceu de uma maneira espantosa. Ele nos fez benditos neste mundo. E por quê? Para manifestar a sua glória. Vocês veem como é maravilhoso ele usar esse mesmo termo que o anjo disse à Virgem Maria: salve, tu que és altamente favorecida. O que ele estava dizendo? Deus te escolheu entre todas as mulheres, todas, para que de ti nascesse seu filho. Você foi criada para isso, Maria. É o que o anjo está dizendo: você foi criada para que o teu ventre gerasse o Filho de Deus. Você foi criada para isso, você foi altamente favorecida entre todas. É por isso que Paulo diz: nós fomos predestinados para a adoção de filhos. Mas na verdade o que ele está dizendo aqui é mais grandioso que isso. Nós não somente fomos feitos filhos de Deus, mas Cristo veio habitar em nós. Em Colossenses 1:27, Cristo em vós, a esperança da glória. Da mesma maneira que Ele favoreceu Maria, assim Ele nos favoreceu espiritualmente. Ele está dizendo: bem-aventurado, você foi escolhido para ser a habitação do Filho de Deus, como o ventre de Maria conteve o seu filho biologicamente. É isso é maravilhoso. Em Lucas 1:35 diz: o santo que de ti há de nascer será chamado o Filho de Deus. Sim, visto que nós somos participantes da natureza divina, Cristo, por assim dizer, nasceu em nós, como nasceu em Maria. Então, é a mesma palavra que Paulo usa lá de Lucas: vocês foram altamente favorecidos. Como Maria, que foi favorecida, não porque Maria era alguma coisa, mas porque Deus queria mostrar a glória nela. Então Deus a favoreceu. E vocês, quando pensarem: por que eu fui salvo? Para que Deus mostrasse a sua glória. É essa a razão. Você foi altamente favorecido. Isso não tem nada a ver com você. Você é indigno. Deus, em sua infinita sabedoria, em seu infinito amor, em sua graça e misericórdia, antes da fundação do mundo, Paulo diz, Ele decidiu que eu e você fôssemos altamente favorecidos. Mas para quê? Para que por essa graça, sabe, não somente fôssemos remidos dos estragos da consequência do pecado, não somente fôssemos adotados na sua família, mas para que Cristo viesse habitar em nós, para que a glória de Deus resplandecesse neste mundo que não tem mais a sua glória, para que nossos corpos se tornassem o templo do Espírito Santo, para que Jesus habitasse em nós, em nossos corpos. Esse é o conceito que o apóstolo tinha do cristão, e é assim que nós devíamos pensar habitualmente a respeito de nós mesmos. O que eu sou? Por que eu sou um cristão? Por esse motivo, e somente há uma resposta, só uma resposta correta: porque eu fui altamente favorecido pela graça de Deus, para que Ele receba toda a glória. Então em 1 Coríntios 1:31 Paulo diz: aquele que se gloria, glorie-se do Senhor, glorie-se nele, porque é isso que o Evangelho faz. Seria assim que você vê a salvação. É assim que a igreja tem proclamado a salvação para o mundo. É isso que o mundo tem visto, a glória de Deus, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós pregamos. Você tem dado toda a glória a Deus, ou tem reservado algo para você? Você anda dizendo que sua fé é que te salvou, que se não fosse a sua própria inclinação para Deus,
Você não seria salvo, portanto, Ele receberá a glória por aquilo que você fez. Se é o que você faz, você está fazendo isso em detrimento da glória de Deus. Qualquer evangelho que aponte para qualquer coisa como a satisfação das nossas vidas, que não somente Cristo rouba a glória de Deus, faz a mesma coisa que o pecado faz, a glória é inteiramente nele. E é isso que Paulo disse aqui em Efésios 1,6, para o louvor da glória da sua graça, pela qual Ele nos favoreceu, pela qual o quê? Por essa glória da sua graça, pela qual Ele nos favoreceu altamente no amado, nos tornou benditos, como Maria foi altamente favorecida, bendita és tu entre as mulheres, o que Jesus dirá para aqueles que estiverem à direita dele? Vinde, benditos do meu Pai. É isso, vocês foram altamente favorecidos para Ele manifestar a sua glória, a sua glória, a sua glória. Tudo que o Evangelho é, tudo que Ele faz, tudo que compõe o nosso culto, tem que mostrar ao mundo a nossa paixão pela glória de Deus, como algo completamente satisfatório, pleno. Isso é o Evangelho, para o louvor da glória da sua graça. Esse é o motivo de todo louvor, e esse é o motivo de todos os cultos. Não existe cultos para cura, ou cultos para o divertimento, ou cultos para a solução daquilo e daquilo outro. Não, não, não. Para o louvor da glória da sua graça. E tudo que nós recebemos, mesmo as bênçãos espirituais, não é nela que nós nos magnificamos. Para o louvor da glória da sua graça, pela qual Ele nos favoreceu altamente no amado. Então, nosso texto era Salmo 74, os que amam a tua salvação, digam, magnificada seja a salvação, magnificado, vamos esquecer as coisas materiais, das quais os homens fazem ídolos, mas mesmo a salvação, e todos os benefícios espirituais, não, os que amam a tua salvação, digam sempre, Deus seja magnificado. Amém, queridos? Amém. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Deus seja magnificado, Deus seja magnificado. Eu quero que você ore.